Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Chegando, pessoal, que bom, já temos uns amigos aí. Chama a turma, vamos ter um momento de oração, um momento de reflexão na palavra do Senhor, um momento de comunhão gostosa, não é? E vamos participar. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia.
confiar. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Graças a Deus, graças a Deus. Se eu não colocar o óculos, eu não enxergo ninguém que está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha em você aqui. Carol, Lorena, a Renata tá aí, não é? O Bruno, meu genrinho tá aí. Sejam bem-vindos. Eu queria, antes da gente conversar, aquilo que a gente tem para falar aqui, eu queria que a gente orasse. Mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia de vida. Louvado seja o Senhor, porque você e eu estamos vivos. Se você está aqui, é porque está vivo. Assim espero. E eu queria orar com você para que primeiro agradecendo ao Senhor pelo dia que Ele nos deu. Nós temos motivos para agradecer. Ainda que tenha sido um dia difícil para você, ainda que você possa ter recebido notícias não tão desejadas de serem recebidas, mas o fato é que nós estamos vivos, e se estamos vivos ainda há aqui esperança no Senhor. Vamos orar? Pai bendito, eu te agradeço pelo dia que o Senhor nos deu, por essa noite que se inicia, ó Pai amado, por termos o privilégio de nessa virada do dia, ó Pai, entregarmos nossa vida na Tua presença, estarmos aqui em comunhão com o Senhor. Obrigado, ó Deus amado, pela Tua graça derramada sobre nós, pela Tua misericórdia que se renovou. E eu quero te pedir que esses instantes que passarmos aqui, ó Pai amado, que sirvam para que o Teu nome seja evidenciado, glorificado na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui assistem, ó Pai. E eu quero te pedir que, em nome de Jesus, a Tua palavra, aquilo que for tratado, falado, orado, pensado, ó Deus amado, até cogitado aqui, que seja direcionado pelo Teu Espírito, a fim de que, ao encerrarmos esse tempo de comunhão aqui, ó Pai, estejamos aptos, estejamos, ó Deus amado, encorajados a estarmos espalhando a Tua palavra, espalhando o Evangelho do Senhor, estarmos, ó Pai amado, repartindo com todos que encontrarmos no caminho, ó Pai. Que seja sempre a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria ler um trecho, confesso para vocês que dessas lives que eu tenho feito, essa foi a que eu cheguei assim já aqui aos 48 do segundo tempo, e mais com o coração assim, com um senso de privilégio da gente poder, de alguma forma, repartir algo da palavra do Senhor, porque ela é sempre viva, ela é eficaz, ela é útil, ela nos alimenta, ela nos molda, ela nos encoraja, ela nos desperta, ela nos liberta, ela nos restaura. Eu queria compartilhar com você rapidamente uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, aqui na minha Bíblia, capítulo 5 do Evangelho de João. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há um tempo,
há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não te é lícito, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, esse texto trata de um episódio muito marcante. Um homem há 38 anos enfermo. Talvez a maioria dos que estão conosco aqui ainda não tem 38 anos de idade. Imagina você, 38 anos, não só enfermo, mas paralítico, dependente dos outros para tudo, para se locomover, para se alimentar, para se higienizar, para, enfim, terceirizando a vida. Se não tivesse alguém o ajudando, cuidando dele, ele não conseguiria sobreviver. E havia ali naquele pátio um tanque enorme chamado Betesda. E ali tinha uma tradição de que uma vez por ano vinha um anjo sem aleatoriamente, era uma graça recebida pelas pessoas, mas uma graça assim que a gente até às vezes até certo ponto meio injusta, não é? Porque ninguém sabia quando seria, e uma multidão de cegos, coxos, de paralíticos ali, e o anjo vinha uma vez só no ano, movia a água. Aquele que fosse o primeiro a pular na água, ele era curado de toda e qualquer enfermidade dele. Aquele moço já estava ali há algum tempo esperando, e Jesus o viu. Jesus olhando. Interessante que Betesda, no hebraico, quer dizer casa de misericórdia. Ele estava na casa de misericórdia, esperando a misericórdia dos outros, e ao invés de receber a misericórdia dos outros, ele via os outros tão carentes dessas misericórdias que sequer tinham tempo de olhar para ele. Eles pulavam primeiro na água, porque também eram carentes das suas misericórdias, e Jesus o viu naquela situação. É assim que Jesus encontra a gente. Jesus vê a gente. A gente não é a gente que vê Jesus primeiro. Eu fico vendo muita gente: eu quero ir na igreja, eu quero ir num culto, eu quero sentir a presença de Deus. É claro que é maravilhoso se você puder sentir, mas a gente não anda pelo que sente, a gente anda pelo que sabe, a gente anda pelo que crê. O justo vive por fé. E aquele que crê, ele já é pacificado porque ele sabe que Jesus o vê. Ele não precisa, ele não é mistério para Deus, ele não é segredo para Deus. Aliás, nós somos 24 horas por dia flagrante para o Senhor. E Jesus viu aquele moço, né? Aquele homem, provavelmente já um cinquentão, né? Porque só de doente ele estava 38 anos, aguardando, e Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? No meio de tanta gente, aqui diz multidão, e era tamanha multidão que Jesus teve que sair, porque não estava impossível, estava impraticável estar ali naquela ambiência tão lotada. E aquela multidão ali, Jesus viu e pergunta para ele: você quer ser curado?
Aquele homem estava tão impregnado da sua doença, ele estava tão contrariado com a atitude dos outros com relação a ele, que ele sequer teve a condição de dar uma resposta objetiva para Jesus. Jesus simplesmente perguntou: você quer ser curado? Em vez dele responder sim ou não, ou então de contar a sua história para Jesus, ele fala dos outros. Eu estou aqui, ninguém se importa, todo mundo pula na minha frente. E quanto a gente perde, a gente olhando para o tratamento dos outros com a gente. A gente se importando com a importância que os outros dão para a gente. E a gente nem sabe que a gente não tem tanta importância assim para os outros, coisa nenhuma. Até porque os outros estão também sofrendo os seus males. Os outros também estão entre essa multidão de enfermos. Você e eu vivemos num mundo caído, caótico. Todas as pessoas que você encontra ao redor, com quem você cruza, certamente é alguém que tem algum problema. Como já dizia uma música antiga, quando eu era criança, cada um tem o seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Cada um carrega consigo a dor. Cada um carrega consigo os seus problemas, as suas angústias, e às vezes a gente espera tanto ser enxergado, como se o mundo nos devesse. Como isso promove em nós mais doença ainda. Além de repente da doença física, aquele homem tinha uma doença de alma, que muitos de nós carregamos. Tratamos com amargura a existência, imaginando que é por causa do descaso do outro é que a gente se encontra na situação que a gente se encontra. Pode ser que você e eu estejamos passando por dificuldade por contingência, que o outro interferiu de forma indevida, que o outro nos deu prejuízo, que o outro abandonou, que quem devia dar assistência. Sim, mas a vida é muito mais do que o outro. E aquele homem estava diante do autor da vida, diante de Jesus, e estava preocupado com o outro. Ele não tinha a condição de enxergar, porque a sua amargura de alma e o foco na sua própria doença tinha feito ele perder a perspectiva da cura. Você quer ser curado? Ah, mas aqui é complicado ser curado. Né? Você quer de verdade ter uma vida diferente da que você tem? A minha pergunta agora é para você. Não estou falando mais do texto. Estou me dirigindo a você que está me vendo agora. Você quer uma interferência de modo em que você... Já pensou o que seria da sua vida se tirar tudo aquilo que você reclama? O que sobraria? Aquele homem estava 38 anos assim. E interessante é que, às vezes, a gente, além de esperar a adulação dos outros, às vezes a gente espera a adulação de Deus. Eu conversava agora há pouco com um amigo, a gente falava sobre o profeta Elias, quando tinha ali matado os 850 profetas, né? 450 profetas de Baal e 400 do poste-ídolo, e Jezabel procurava matá-lo, e ele dizia: o que adiantou? O que adiantou eu matar os seus profetas, derribar os seus altares, e eu fiquei só, e ainda estão procurando me matar. A preocupação com o outro, do descaso do outro, da perseguição do outro, o impedia de ver a presença de Deus de forma tão suave. É o que acontecia com aquele rapaz, ali do nosso texto, e é que muitas vezes acontece comigo, já aconteceu. Às vezes estou tão cheio de lamúria, de lamento, de dó de mim mesmo, e se tem uma desgraça na vida da gente, é a tal da autopiedade. É a gente achar que a gente merecia mais, e a vida nos trata de forma tão dura. Aquele moço se achava, a dor dele podia ser maior do que a do outro. Alô, olha para mim, por gentileza. Eu queria dizer para você hoje à noite, ou a hora que você estiver vendo isso aí: o Senhor viu a sua dor, o Senhor tem o poder da sua dor, e assim como lá em Elias, que eu me referi agora mesmo, Deus não adulou Elias. E Deus não adulou esse rapaz aqui. Ele não foi tirar razões.
perguntou: quem é que estava aqui, que te viu nessa situação e não cuidou? Porque às vezes a gente imagina que Deus tomando essa postura com quem descuida da gente vai produzir em nós cura. Absolutamente. Deus sabe tratar, lidar com cada um dos seus filhos. E eu sou único na presença de Deus e você também é único na presença dele. O que Jesus fez foi dar a palavra dele ali para aquele moço. Levanta, toma o teu leito e anda. Meu Deus do céu, se Jesus fala isso para você hoje, levanta, sai daí e vai prosseguir na sua vida comigo, com a palavra que eu estou te dando. A gente vai ficar olhando para trás, a gente vai ficar, mas não é bem assim, tem 38 anos que eu estou paralítico, de repente eu preciso de uma fisioterapia, de repente eu preciso de um treino. Jesus toma o leito e anda. Não existe palavra que Jesus dá para a gente que ele não tenha dado para nós a condição de cumpri-la. Não existe um levanta, toma o teu leito e anda que Jesus nos fala que ele mesmo já não tenha nos dado o poder para isso, ele já não tenha providenciado para mim, para você, a condição física, emocional, a condição do caminho, a força para que a gente possa andar pelas próprias pernas da gente. E se tem uma coisa que o Evangelho promove em mim, em você, é que eu não dependo do outro para estar de pé. Porque todas as vezes que eu for depender do outro para que haja estabilidade em mim, eu vou cair. Ou então vou me amargurar. Se a instabilidade do coração do outro for o lugar do meu sossego, eu vou viver em mares revoltosos. Porque como as pessoas são instáveis emocionalmente. O mesmo que te ama de manhã te odeia à tarde. O mesmo que te jura amor eterno à noite, na manhã seguinte você não encontra mais. É assim, porque são maus? Não, porque também estão tão ou mais perdidos do que eu e você sem Cristo. E enquanto você e eu estivermos procurando encher o nosso vazio interior com gente vazia, a gente vai viver amargurado. Por isso Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, vai fazer a vontade de Deus, vai ajudar quem precisa, vai perdoar, esquece o que ficou para trás. Para de olhar para quem tratou você com descaso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso só vai produzir, só vai adiar a cura, só vai adiar a sua paz, só vai adiar o bem que Deus tem para aqueles que andam no seu caminho. E não se iluda que você participar da religião, isso vai promover o bem em você. Não, a religião não estava nem aí para Jesus. A religião estava aí, era muito mais para as etiquetas, para os rituais, para as regrinhas do pode e não pode, porque Jesus fez aquela cura no sábado. Eles não se empolgaram com aquele moço sendo curado no sábado. Eles ficaram perguntando: mas como você pode ser curado no sábado? É assim. É mais importante a etiqueta do que a vida para a religião. Por isso, muitos estão aí vivendo uma vida religiosa, mas estão paralíticos, porque estão imaginando que a religião... E quando eu falo religião, não estou falando de religião A ou B, não. Estou falando do espírito de religiosidade que exclui Jesus do processo, que restringe Jesus a um caixote de um templo, a um conjunto de regras. Não, ele é Deus, ele age onde ele quiser, na hora que ele quiser, com quem ele quiser. Ele veio buscar e salvar perdido. Ele veio dar condição para que os paralíticos andassem. Quanto tempo você está paralisado, esperando a cura, esperando o dia da virada, esperando chegar o milagre? E às vezes você vê gente perto de você, gente que convive com você, gente que de repente está até há muito menos tempo na espera e já recebeu, e você aí se comparando, se medindo. Mas hoje a palavra de Jesus para você é: levanta, toma o seu leito e anda. Vai andar com as suas próprias pernas, porque se Ele manda a gente andar,
Ele fortalece as pernas da gente. Para de olhar para a sua condição, para de olhar para a sua pequenez, para de olhar para a condição para a cenografia. Vai andar o caminho do Senhor, que é um caminho espiritual, é um caminho para dentro, é um caminho que está aqui dentro, que vai te fortalecendo, o reino de Deus instalado em você. E aí não existe intermediário entre você e Deus. Pode ser quem for, pode vir falar grosso o jeito que for, porque quem fala mais grosso é o leão da tribo de Judá. Ele dá uma patada nesse que fala grosso, querendo se colocar entre você e o Senhor, dizendo que você precisa primeiro passar pelo sábado dele, aqui nesse caso específico, né? Passar pelo ritual dele. Não, se você não passar pela minha igreja, se você não passar pelo rito como é, não vai caminhar no Senhor. Livre das amarras do ressentimento, livre das amarras do passado, do assombramento do passado, da culpa do passado. Quanta gente paralítica porque se sente culpado, porque de alguma forma veio na sua trajetória de vida e cometeu o que não devia cometer e se acha agora paralítico. Eu não posso caminhar o caminho de Deus porque eu cometi algo inaceitável. Eu conto ou vocês contam, gente? Vocês contam. Quem de nós nunca cometeu algo inaceitável para Deus? Quem de nós nunca pecou? Quem de nós não tem uma página negra de vergonha, de pecado na nossa existência? Não viveu nessa terra. O único que viveu aqui sem pecado foi Jesus. E o que fizeram com ele? Mataram. Portanto, levanta, o perdão foi dado a você. E Jesus, ele não tira, o perdão de Jesus, ele não tira só o sentimento de culpa. Ele tira a culpa. Ele não tira só a mancha do pecado, ele tira o pecado. Ele não tira só o pecado do passado, ele nos tira a escravidão, a necessidade de pecar. Aquela compulsão pecaminosa, ela é pacificada em Jesus, porque ela nada mais é do que, de fato, a falta de Deus em nós, tanto que Jesus encontra aquele moço depois, mais tarde, no templo, e fala para ele: olha, vai e não peques mais, para que mal maior não te suceda, para que você não fique paralítico de novo. Abandona a sua vida de pecado. Aí você pensa, mas é possível abandonar a vida de pecado? Se Jesus disse que é. Uma vida com Jesus é uma vida, sim, para nós vivermos livres do pecado. Eu me lembro do apóstolo Paulo, ele diz, olha, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, havia sim em Paulo e há em todo homem e mulher de Deus que é honesto com Deus o senso de que se o Senhor não estiver em nós, a gente de verdade é pecador e não, a gente não está fazendo marketing pessoal. A gente está dizendo com a consciência em Deus que a gente sim, se a gente não se vê como o principal pecador dentre os homens, a gente não se enxergou diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo, na outra passagem, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa é a natureza da jornada com Jesus. A gente anda com as próprias pernas imitando a Cristo. A gente olha para Ele e se mede com Ele. A gente quer chegar à estatura dEle. A gente quer ter o gosto que Ele teve. A gente quer ter a reação que Ele teve. Mas a gente tem que se ver perdoado por Ele. Foi para isso que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Foi para nos lavar de todo o pecado. Todo o pecado da humanidade toda estava sobre ele. Sobre ele. E quando ele diz: levanta, toma teu leito e anda. E não peques mais para que você não se paralise novamente. João diz: olha, filhinhos, não pequeis. O evangelista João, lá, esse mesmo que narrou esse fato aqui, lá na sua primeira epístola, ele diz: filhinhos, não pequeis. Se, contudo, vocês pecarem, note que a prática do pecado ela já deixou de ser uma marca na vida de quem segue a Jesus. Óbvio que nós pecamos porque ainda estamos sujeitos a essa
carne corruptível, esse corpo corruptível, a esse mundo corrupto. Todavia, João diz, se contudo pecardes, se o pecado acidentalmente acontecer na sua vida, lembre-se que nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Jesus é Deus. É Deus intercedendo por nós diante de Deus. Deus se resolvendo com Deus a nosso respeito. Se nós cremos nele, a gente anda. O problema é que a gente tem estado paralítico é porque a gente está olhando para a turma que está no templo, para a turma que está na religião, para a família que não deu devido valor na gente, para os colegas de trabalho, para o governo, para a conjuntura, enfim, a gente olha para tanta coisa e a gente não olha para ele. A porta é estreita, o caminho é estreito. Jesus disse que são poucos os que acertam. Parece que eu estou empolgando, né? Parece que eu estou me alongando aqui, mas hoje eu tive a necessidade disso. Espero que você esteja sendo também, assim como eu estou, sendo edificado na palavra do Senhor. Ele não se esquivou de dizer a mim e a você que é possível andar. Mas ele também não se esquivou de dizer para mim e a você, saia do pecado, porque senão você vai ficar mais paralítico ainda. O que Jesus quer para mim e para você e para todos os seus filhos é nos tirar do pecado, da prática do pecado. Aí você pode me perguntar assim, mas o que é pecado? A gente não faz lista de pecado, o Espírito vai te convencer. Se você busca de verdade o Senhor, no fundo você sabe o que é pecado. Não precisa ninguém te acusar. O próprio Espírito, ele nos convence do pecado. Mas o mesmo Espírito que convence do pecado, ele também testifica do poder de Jesus, que diz, levanta, toma o teu leito e anda, vai, não peques mais, para que mal maior não te suceda. E aí a gente adora a Deus. A gente o adora. E se o pecado tem estado muito presente na sua vida, note que está faltando aí presença de Deus, faltando adoração, faltando oração, faltando prazer na presença dele a sós. Não estou falando de culto público, eu estou falando do prazer. Há quanto tempo você não tem prazer na presença de Deus no seu quarto, na sua oração, lendo a palavra e a palavra falando com você, te transformando, te alimentando, te direcionando? É para andar assim, andar o caminho Jesus. É para isso que você e eu fomos chamados. E, gente, isso aqui passa tão depressa. Quanta gente querida a gente perdeu nesse 2020. E olha que nem acabou. A gente ainda está hoje no primeiro dia de... Aliás, que dia é hoje, gente? A gente está no 1º de dezembro. E o ano nem acabou. É muito rápido. Não perca o seu tempo reclamando dos outros, esperando os outros, olhando para o defeito do outro, magoado, fazendo do outro o álibi da sua paralisia. Porque Jesus já chegou na parada. Jesus já entrou. Já viu. Já viu. Eu queria deixar essa palavra e esse desafio para você. Levanta, toma o teu leito e anda. Para de olhar para os outros. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra que é viva, é eficaz, porque aprove ao Senhor, ó Deus amado, nos dar a graça de estarmos compartilhando exatamente esse assunto aqui hoje, Pai. O Senhor sabe todas as coisas. Eu nem sei por que eu vim falar isso aqui hoje, ó Pai. Tratar exatamente disso. O Senhor sabe que a minha intenção era outra, ó Pai. Mas o Senhor sabe todas as coisas e eu te glorifico. Te glorifico com senso de gratidão, de privilégio, ó Pai amado, de reverência na Tua presença. Eu quero te pedir que o Teu Espírito complete a boa obra no coração de cada um, que seja um terreno úmido, adubado, adequado para que essa semeadura, ó Pai amado, ela venha encontrar uma ambiência adequada para germinar, para crescer, para
frutificar, ó Deus. Que seja assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer aos meus amigos da Igreja do Jardim Atlântico, amanhã a gente vai estar na nossa reunião de oração, tá? Amanhã, quarta-feira. E na quinta-feira estarei aqui, se o Senhor permitir, também nesse mesmo horário, nesse canal aqui do Instagram, se o Senhor permitir, para que a gente possa ter mais esse momento de oração, de comunhão. E eu agradeço imensamente você que está ao vivo. Você deve ter visto também que nós estamos jogando a nossa live lá, a gravação dela lá no nosso canal do YouTube. Aliás, eu queria te pedir, dá uma força lá para o nosso canal, não é? Vai lá, visite, curta, compartilha. Nós temos alguns vídeos lá, ouça, veja. Se você achar que deve, compartilhe com os outros. Vamos semeando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Tá bom? Muito obrigado. E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Fica na paz. Um abração.